Vamos meditar o Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos meditando o trecho do Evangelho de Mateus. Esse texto é sem dúvida desafiador. Jesus, em poucas palavras, nos mostra a profundidade e a seriedade de ser um discípulo. Vamos refletir sobre 3 pontos principais extraídos dessa passagem: o custo do discipulado, a prioridade do reino de Deus e o desafio da renúncia. O custo do discipulado. O escriba se aproximou de Jesus, estava disposto a segui-lo, mas talvez não entendesse completamente o que isso significava. Jesus respondeu dizendo que as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com essas palavras, Jesus está sublinhando que seguir a Ele não é uma jornada de conforto e segurança terrena. O discipulado envolve sacrifício e muitas vezes incerteza quanto às necessidades básicas. Jesus, o Filho do Homem, não tinha um lugar fixo para chamar de lar, indicando que seus seguidores também devem estar preparados para enfrentar dificuldades e privações. Essa mensagem é particularmente relevante em um mundo onde muitos buscam a fé como meio de alcançar conforto e bem-estar. Jesus nos lembra que o verdadeiro discipulado pode nos levar a situações de vulnerabilidade e dependência total de Deus. Ele nos chama a uma vida de confiança radical, onde a nossa segurança está em Deus e não nas coisas materiais. Segundo, a prioridade do reino de Deus. Em seguida, um dos discípulos pede a Jesus permissão para primeiro sepultar seu pai. A resposta de Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pode parecer dura à primeira vista. Contudo, Jesus está enfatizando a urgência e a supremacia do chamado de Deus sobre todas as outras obrigações, até mesmo aqueles que são culturalmente e religiosamente significativos. No contexto judaico, enterrar os mortos, especialmente os pais, era um dever sagrado. No entanto, Jesus não está desmerecendo esse dever, mas sim colocando em perspectiva a urgência do chamado divino. O reino de Deus requer uma prioridade absoluta. Nada, nem mesmo os deveres familiares mais importantes, devem impedir alguém de seguir Jesus. Isso nos desafia, queridos irmãos e irmãs, a avaliar nossas próprias prioridades. Estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Ou estamos permitindo que outras obrigações e preocupações ditem a nossa resposta ao chamado de Jesus? E terceiro, o desafio da renúncia. A mensagem de Jesus também nos fala sobre a renúncia. Seguir Jesus muitas vezes significa deixar para trás não apenas conforto material, mas também vínculos emocionais e responsabilidades que podem nos prender. Quando Jesus diz ao discípulo para deixar que os mortos sepultem seus mortos, ele está nos chamando a uma vida de desapego e renúncia. Este desapego não é uma indiferença insensível, mas uma reorientação completa dos nossos afetos e compromissos. Jesus chama seus discípulos a uma nova família espiritual, onde a lealdade a Ele e ao reino de Deus supera todos os outros relacionamentos. Isso não significa abandonar responsabilidades familiares,
mas sim viver de tal maneira que Deus seja claramente a prioridade em todas as áreas de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, o chamado de Jesus é radical e exigente. Ele nos chama a segui-lo sem garantia de conforto material, a colocar o reino de Deus acima de todas as outras prioridades e a viver uma vida de desapego e renúncia. Este chamado, embora difícil, é repleto de significado e propósito. Jesus nos promete não uma vida fácil, mas uma vida plena e verdadeira em comunhão com Ele. E possamos responder ao chamado de Jesus com coragem e fé, prontos para enfrentar os desafios do discipulado com a confiança de que Ele estará sempre conosco. Que nossas vidas reflitam a prioridade do reino de Deus e que possamos viver de tal forma que outros vejam em nós o reflexo do amor e da entrega total a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai.